pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Sávio Teixeira, médico psiquiatra, trazendo mais informações sobre saúde mental para vocês. Bem, dessa vez eu quero voltar minhas atenções para você, profissional de saúde, você médico que está lidando com pacientes com coronavírus e está acompanhando esses pacientes pós-infecção por coronavírus. Como eu falei em outras oportunidades, estudos preliminares estão apontando aumento da incidência de transtornos mentais em pacientes com coronavírus e pós-infecção, principalmente nos 3 primeiros meses. A gente não tem muito tempo de infecção para fazer um acompanhamento mais longo do que isso. Mas, de qualquer forma, esses pacientes, principalmente pacientes graves que foram internados em UTI, estão sujeitos a apresentarem mais transtornos mentais do que a população geral. Como eu falei anteriormente, a gente pode criar várias hipóteses para isso, como o efeito inflamatório do próprio vírus no organismo e até os aspectos psicológicos pesados que uma internação em UTI representa, tá? Então, acho que o primeiro recado que eu deixo para você, profissional de saúde, é acompanhe o paciente, principalmente nos primeiros meses pós-recuperação, depois que a parte clínica estiver estabilizada. Dê uma atenção especial à saúde mental desse paciente, à saúde emocional, até conversando às vezes com pessoas próximas para entender se aquele paciente está realmente bem, perguntando para ele se ele está realmente bem, e qualquer indício de alteração nesse sentido encaminhe ao profissional de saúde mental, de preferência a um psiquiatra e a um psicólogo, para que ele possa fazer esse acompanhamento e a gente consiga fazer prevenção de agravamentos. Tá? Então, acho que esse é o primeiro recado. Quais os principais transtornos que estão sendo apontados pós-coronavírus? Transtornos ansiosos, né? Acho que é natural. Transtorno de estresse pós-traumático, principalmente em pacientes que realmente estavam no UTI. A gente já tem um relato aumentado de transtorno de estresse pós-traumático pós-internações de UTI por qualquer causa, porque é uma experiência difícil do ponto de vista psicológico e que pode realmente imputar traumas e depois configurar um transtorno de estresse pós-traumático nos pacientes. Então, os pacientes que ficaram internados em UTI têm mais chance disso acontecer. Transtornos de sono, né? Distúrbios do sono são apontados também nessa fase crítica. E alguns outros transtornos, como por exemplo os transtornos de humor, né? Depressão mesmo, enfim, até piora de quadros de base, como por exemplo reagudização de transtorno bipolar, reagudização de crise de pânico. Então é bom ficar atento a isso, e se o paciente já faz acompanhamento, você reencaminhe ele ao psiquiatra para que o acompanhamento seja feito mais de perto. A dica que eu dou de forma geral é: se possível, a gente sabe que isso não é possível para todos os pacientes, mas sempre quando possível, já encaminhe seu paciente que teve coronavírus, uma internação difícil, a um acompanhamento psicológico. Tá? Eu sei que ele vai precisar muitas vezes de acompanhamento fisioterápico, acompanhamento médico minucioso, mas sempre quando possível já encaminhe esse paciente para um psicólogo de confiança para que seja feito um screening mais adequado para transtornos mentais, tá bom? Outra condição que foi observada e que principalmente ocorre durante as internações, mas pode ocorrer depois também, é o delirium, ou delirium, como queiram chamar, que é uma condição orgânica, aguda e múltipla, que tem múltipla etiologia. Tá? Pode ser causada por várias coisas, distúrbios hidroeletrolíticos, infecções. Alguns estudos apontam que a própria infecção por coronavírus diretamente pode causar delirium, internação em UTI, restrição a leito, enfim, algumas questões ambientais podem causar delirium, enfim, alguns aspectos psicológicos. As causas são muito grandes. Delirium é uma condição que, lembrando para vocês, cursa com alteração de consciência, alteração de senso-percepção, alteração da atenção, da cognição, do comportamento, inclusive com agitação, pode acontecer, não em todos os casos, mas pode acontecer, alterações do ciclo sono-vigília, e uma característica muito importante dos sintomas é que geralmente eles são flutuantes, então eles não vão permanecer da mesma forma durante o dia, eles provavelmente vão flutuar.
Lembra que eu falei, quadro agudo, então pode surgir de uma hora para outra, do dia para a noite, tá? Diferentemente de outros quadros que têm instalação insidiosa. O delírio 1 tem instalação mais aguda, mais abrupta. Isso é um ponto importante para que a gente, inclusive consiga fazer diagnósticos diferenciais. Um ponto muito importante que eu quero salientar e lembrar para vocês é que o tratamento de delírio é afastar a causa etiológica. Então, você tem que pensar em um escaneamento do paciente, fazer um check-up, um screeningzinho para tentar identificar possíveis causas do delírio. E isso é, por si só, a recomendação básica. Então, afaste a causa do delírio quando você consegue identificá-la. Em alguns casos, a gente sabe que essa causa é um pouco mais obscura, mas de qualquer forma, uma investigação merece sempre ser feita para qualquer suspeita de delírio. A gente sabe que existe um subdiagnóstico. Então, mais do que nunca, por conta dessa pandemia de coronavírus, a gente precisa ficar atento, até porque quem tem mais risco de desenvolver delírio são os pacientes idosos, mas podem acontecer em qualquer faixa etária a princípio. Na maioria dos casos, quando a gente afasta a causa etiológica, o delírio se resolve nas próximas horas ou nos próximos dias. Isso acontece na maior parte dos casos. Mas a gente sabe que mesmo afastando a etiologia, ele pode perdurar por algum tempo. Existem relatos de perdurar por meses, mas não é a regra. A regra é que, afastando a etiologia, a gente consiga uma resolução do quadro. A intervenção medicamentosa, ela é recomendada que se adie o máximo possível. Não é todo caso de delírio que a gente faz intervenção medicamentosa. Mas quando tem que ser feita, sempre com muito critério, se possível com avaliação de especialista, um psiquiatra, um geriatra, um neurologista. Mas quando tem que ser feita, a gente sempre pede para que se evite benzodiazepínico, tá? Se evite benzodiazepínico porque o benzodiazepínico pode piorar alguns sintomas do delírio. Em idosos pode diminuir o nível de consciência e fazer fatores de confusão, até fatores de risco para esses pacientes. E não age na questão da agitação do delírio, que geralmente é o delírio que mais chama atenção, que é o delírio hiperativo, né? O que a gente recomenda de medicação com muita cautela? Uso de antipsicóticos, tá? O mais estudado, o mais sacramentado, o próprio haloperidol. Em baixíssimas doses, não se usa haloperidol nesses casos, principalmente por serem pacientes mais fragilizados e idosos, em altas doses. A gente recomenda ali 0,5, 1 miligrama, no máximo 2 miligramas. De qualquer forma, toda indicação de medicação deve ser individualizada e a prescrição deve ser pensada no caso específico de cada paciente, tá bem? De qualquer forma, essas recomendações acho que podem ajudar vocês nessa batalha incansável que a gente tem traçado com o coronavírus. E de qualquer forma, me coloco à disposição aqui do portal para qualquer dúvidas e esclarecimentos. Beleza? Abraços.